Glória a Deus. Amados, louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para sempre. Amém? Trouxe aqui, amados, um textozinho bíblico maravilhoso para poder estar compartilhando, falando do amor, da graça de Jesus Cristo por cada um de nós. Texto esse maravilhoso que Deus vai falar conosco tremendamente neste dia, amados, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu na minha vida, na sua vida. O que nós passamos neste mundo, nesta terra, não é comparado à glória de Deus a nos ser revelada, amados. Isaías, capítulo 53, versículo 3 ao versículo 8 nos diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Amém? Palavra, amados, maravilhosa. Isaías capítulo 53, versículo 3 ao versículo 8. Amados, aqui fala que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Jesus levou no seu corpo as nossas transgressões, amados. Nós estávamos, amados, como o texto nos diz, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Nós andávamos em trevas. Andávamos em escuridão de trevas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, Jesus foi oprimido e foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus, em momento algum, ele abriu a boca. Ele pagou o preço. Ele sofreu naquela cruz do Calvário para nos dar vida, para hoje nós estarmos aqui louvando, exaltando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Mas muitas das pessoas não estão louvando, não estão dando glória a Deus. Muitas pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus. Muitas pessoas não estão dando crédito à voz de Deus, amados. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser pregada. Jesus, ele é amor, Jesus, ele é a graça, Jesus, ele é a misericórdia. Jesus nos amou primeiro. Mas Jesus, amados, é justiça. O nosso Jesus irá a breve vir como justo juiz. Hoje nós temos um advogado, mas breve ele virá como juiz. E a palavra de Deus, amados, essa palavra é maravilhosa. Medite em casa, amados. Se você não tem uma Bíblia, baixe lá no Play Store, baixe no celular uma Bíblia. E vá lá, amados, em Isaías, capítulo 53, de versículo 3 ao versículo 8, que vai relatar o que Jesus sofreu para nos dar vida. Jesus levou no seu corpo, amados, olha. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, hoje o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus pagou o preço, Jesus comprou o preço, amados.
Jesus desceu do céu para poder comprar o preço. Jesus pagou o preço naquela cruz para nos libertar da escravidão de trevas, que nós estávamos, amados, presos a ela. Mas Jesus, ele pagou o preço naquela cruz. Amados, a Bíblia nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amados, Jesus foi oprimido, foi humilhado, foi caluniado. Jesus foi defamado. Jesus foi punido, amados, por algo que ele não cometeu. Jesus subiu a cruz do Calvário. Amados, já pararam para pensar um pouquinho, amados? Amados, aqui é uma caneta que está em minha mão, uma caneta pequena. Eu creio que o prego que perfurou as mãos do cordeiro, do sacerdote que não tinha se contaminado com o pecado, creio eu que era maior que esta caneta. Amados, e esta caneta que simboliza um prego, perfurou a mão de Jesus. Amados, reflitam, meditem nessa palavra. Imagina só esta caneta que simboliza um prego, amados, perfurando as mãos de Jesus Cristo, ó, de um lado a outro. Imagina, amado, a dor que Jesus não sofreu para te dar a vida, para me dar a vida naquela cruz, amados. Formou ou fez uma nova aliança. Imagina agora só aquele prego nos pés de Jesus. Amados, se a mão de Jesus, ó, a caneta, o prego perfurou, imagine os pés de Jesus. O nosso pé, amados, ele é maior, mais grosso. Amados, agora imagina aqui, ó, perfurando, ó. Imagina, amados, o que Jesus Cristo não sofreu naquela cruz. Jesus foi caluniado, defamado. Isso aí, amados, para ele não foi nada. Mas a humanidade rejeitando o próprio Criador. Os seres humanos, as pessoas que estavam ali, pedindo para que Jesus fosse ser crucificado, soltasse um ladrão, um estrupador, um salteador, que era Barrabás, e prender Jesus Cristo, amados. Crucificaram o nosso Salvador, crucificaram o nosso Rei, crucificaram o nosso Redentor, amados. Jesus retirou a sua coroa, amados. Imaginem, amados, a sua coroa de glória. Jesus retirando a sua coroa de glória lá no céu, servindo por milhares e milhares de anjos, para vir aqui a este mundo, amados, para nos resgatar da escravidão de pecado, resgatar a mim, resgatar a você. Jesus nos encontrou primeiro. Nós não aceitamos Jesus, Jesus que nos aceitou primeiro. Antes de nós aceitarmos, tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo como o nosso único e Senhor da nossa vida, Ele nos aceitou primeiro. Jesus pagou o preço naquela cruz para te dar a vida, meu amado. Então não deixe passar a oportunidade de você morar lá no céu. Não deixe a oportunidade passar de você reinar com Cristo na eternidade, meu amado. Muitas pessoas estão ignorando a palavra de Deus. Muitas pessoas estão ignorando o Evangelho de Deus, porque, amados, nós estamos vivendo no final dos tempos. Nós estamos vendo igrejas, pastores aí neste mundo, neste Brasil, de renomes, totalmente ensinando a palavra de Deus totalmente distorcida. Homens que dizem ser de Deus apostatando da fé, amados. Amados, mas é o fim. Tudo está se cumprindo a palavra de Deus. Se você for ler o livro de Mateus, amados, você vai ver que Jesus já preveu o que iria acontecer hoje, amados. Há muitos e muitos anos atrás, quando Jesus esteve nesta terra, antes os profetas pregavam, anunciavam a vinda do Messias, anunciavam que ia nascer o Redentor, o Filho de Deus iria vir, amados, para libertar a nação de Israel, para libertar a humanidade da escravidão de trevas. E ele veio, amados. E Jesus anunciou que o reino de Deus estava próximo. E Jesus subiu na cruz, levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Tudo aquilo, amados, que era para nós carregarmos, Ele carregou em nosso lugar. Ele pegou um fardo que não era dele, era nosso, mas Ele levou. Ele pegou o fardo pesado e transferiu para Ele e nos deu um fardo leve. E muitas das vezes nós queremos desistir de Jesus por tão pouco. Quantas vezes eu já tive vontade de parar de pregar o Evangelho, de levar a mensagem de Jesus,
por tão pouco, por traições de amigos que se diz amigos, de calúnias, de defamações. Amados, não é comparado, amados. Nós não devemos deixar Jesus por nada. As dificuldades irão vir, os problemas, as perseguições, as lutas, as tentações. Mas Jesus Cristo de Nazaré, aquele Jesus que morreu lá na cruz do Calvário, que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, é esse mesmo Jesus que te livra, amados, das provações que a Ele mesmo nos prova, das tentações que Satanás lança sobre nós, das perseguições, as pessoas que nos perseguem, nos caluniam, nos defamam. Quer ver? Satanás usa as pessoas para tentar nos distanciar de Deus, amados. Mas nós temos que dar glória, porque a vitória já é do povo de Deus. Jesus não veio a este mundo, amados, em vão. Jesus não veio a este mundo em vão. Jesus veio nos dar vida. A Bíblia nos diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores. Jesus foi transpassado, Jesus foi crucificado, Jesus levou bofetadas, cuspiram em Jesus, Jesus teve sede, Jesus pediu água, amados, e deram vinagre para Jesus beber. Amados, veja até que ponto, se o ser humano fez aquilo tudo com Jesus, imagina com você o que o que o ser humano não pode fazer. Mas nós temos que dar glória, porque a vitória é do povo de Deus. Jesus veio nos dar vida, amados, mas foi vida em abundância. E, amados, o Evangelho está pregado, ou seja, está sendo anunciado, está sendo pregado. Muitas das pessoas estão falando realmente do amor de Deus, o amor verdadeiro que Jesus fala na palavra. Mas muitos homens de Deus aí fora estão distorcendo a palavra de Deus, ensinando completamente e totalmente errado. E nós precisamos pregar verdadeiramente, não acusar, mas sim falar o que é certo, que está na Bíblia, e o que está errado que eles estão fazendo. Mas glória a Deus que nos dá a vitória. A mensagem é essa que eu vou estar agora novamente lendo para cada um de vocês, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nos diz o texto, do versículo 3 ao versículo 7, de Isaías capítulo 53, nos diz: era desprezado e moído, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como o de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, Jesus foi desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. E nós temos que ter momento em nossa vida que nós temos que permanecer em silêncio. Nós temos que permanecer, quase que não sai, permanecer em silêncio. Nós temos que se espelhar em Jesus, amados. No momento que você for caluniado, que você for defamado, o momento de falar, você vai falar. E o momento de você permanecer em silêncio, você vai permanecer. Eu irei permanecer em silêncio. Porque, amados, a resposta melhor é o silêncio. Orem pelos que te perseguem. Orem, interceda ao nosso grandioso Deus através de Jesus pelos que te humilham, pelos que te caluniam, pelos que te defamam. Não é fácil você dobrar o seu joelho e orar pelas pessoas que te perseguem. Assim como não foi fácil para os discípulos de Jesus Cristo, antes dele realmente ter um verdadeiro encontro com Jesus no dia de Pentecoste, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Do mesmo jeito somos nós. Nós precisamos realmente ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes nós estamos na igreja, louvando, glorificando, exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
honrando Jesus com os lábios, mas o nosso coração está longe, está distante de Deus. A própria Escritura nos diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pode acontecer, amados, com a minha pessoa, pode acontecer com você. Não somos diferentes, somos carne, amados. Enquanto nós estivermos neste corpo, amados, estamos sujeitos a tudo e a todos. Mas nós temos que manter a confiança em Cristo Jesus, porque Ele é fiel para nos manter de pé. Que Ele venha crescer cada vez mais e nós venhamos diminuir, porque a glória é de Deus, a honra é de Deus, a vitória é do povo de Deus. Amados, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, no nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Confiante, aguardando e apressando a breve volta do Filho de Deus, para que Ele possa vir, para definitivamente acabar com o sofrimento, com as lutas, com as perseguições. Porque, amados, a nossa certeza que nós temos que ter é que um dia nós iremos morar com Cristo Jesus. Um dia nós iremos pisar nas ruas de ouro. Um dia nós iremos sentar nos bancos da praça, que é de ouro. Não foi o homem que fez, não foi o homem, amados, foi o próprio Deus. Já está preparada essa cidade desde a fundação do mundo. A nossa confiança está em Deus. A própria palavra do Senhor nos diz que a nossa pátria, meu amado, não está aqui nesta terra. Nós iremos partir e nós não iremos levar nada. Só devemos dar glória. Está difícil? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Fiquem com essa palavra para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Deus é fiel. Um grande abraço no nome santo de Jesus.